Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, que é o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Amém? Amém. Eles acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Que o Senhor esteja abrindo olhos e ouvidos espirituais, de modo que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que possamos sair plenos da Tua presença, e que tudo que se levantar para roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Já é um dia especial, um dia de celebração da ceia do Senhor. E lendo esse texto, todo o capítulo, nós vamos voltar. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. E eu comecei a pensar e meditar a respeito da fome que existe hoje por parte das pessoas, a fome espiritual que há à nossa volta. E a gente descobre que essa fome, ela só pode ser saciada pela pessoa viva de Jesus, o verdadeiro pão que alimenta, o verdadeiro pão que desceu dos céus. O texto lido, ele é o versículo chave de todo esse contexto, que vai do 22 até o 65, e traz a primeira das 7 afirmações: eu sou de Jesus. Aqui ele se apresenta, ele se revela como o pão da vida, o único alimento capaz de matar essa fome de Deus no coração do homem. E hoje eu conversava com a minha nora, e ela, falando a respeito de algumas coisas, me dizia que as pessoas são tão inquietas, as pessoas são tão agoniadas hoje, andam de um lado para outro, desesperadas, procurando algo. Há sempre uma ansiedade muito grande. E ela dizia: eu não sei o que é isso, eu não sei se é falta de caráter, eu não sei se é desespero do coração ou se é falta de Deus. Eu digo, eu aposto na terceira opção, que é a falta de Deus no coração do homem. Depois da multiplicação dos pães, Jesus anda por sobre o mar, e em seguida ele vai para Cafarnaum, e ali é encontrado por muitos que souberam que ele estava ali, e outros que haviam sido beneficiados pela multiplicação dos pães. Jesus aproveita aquela oportunidade, como sempre ele fazia, para ministrar a mais profunda das verdades espirituais. Ele é o verdadeiro pão do céu dado por Deus, o único alimento capaz de nutrir espiritualmente. A gente vê uma tendência nos nossos dias das pessoas correrem aflitas de um lado para outro, procurando recursos, caminhos espirituais, que só aumenta o vazio no coração. Mas só Jesus, ele pode saciar essa sede, preencher esse vazio no coração do homem. Podemos ter tudo, bens, podemos ter saúde, dinheiro, família, relacionamentos prazerosos, status social, notoriedade, mas se não tivermos plenos de Deus, plenos dessa presença viva, tudo o mais se esvazia de importância. Eu repito mais uma vez, a fome espiritual do homem só pode ser saciada
pela presença de Jesus, o pão vivo que veio do céu. Amém? Em todas as épocas nós encontramos os que procuram Deus pelo pão que perece. Os que vivem a carta de sinais e prodígios, na verdade, a grande maioria dos que procuram as igrejas cristãs o fazem exatamente por isso. E o grande engano aqui é achar que é possível ser saciado da fome existencial se nós obtivermos êxito do que desejamos. Infelizmente, a nossa carnalidade não tem permitido que busquemos ao Cristo pelo que Ele é. E nós insistimos muito com isto neste lugar, sobretudo numa época em que se lotam templos a cata de bênçãos materiais sobre tudo. Na hora que nós percebermos, na hora que nós descobrimos que precisamos buscar a Ele, a pessoa do Cristo, em espírito e em verdade, aquilo de que necessitamos nos será acrescentado. Amém? Todos nós queremos resultados imediatos, respostas rápidas, saídas milagrosas que nos livrem do sofrimento. Fomos alcançados pela graça de Deus muito mais para abençoarmos a outros que para ser abençoados. Sabe por quê? Porque a grande e maior de todas as bênçãos nós já recebemos: a salvação em Cristo Jesus. O mais que tivermos necessidades nos será acrescentado. E eu disse necessidades, eu não disse desejos que imperam nos nossos corações, mas aquilo de que verdadeiramente nós temos necessidades. E é muito interessante porque hoje nós vemos as pessoas trazendo adendos à palavra de Deus, impondo às pessoas umas às outras cargas, sobretudo no que tange as coisas espirituais. Mas se você enxergar o Cristo, se você se encher do Cristo verdadeiramente, você vai ver que haverá uma mudança tremenda naquilo que está à sua volta, porque essa mudança começa a partir de você. O texto lido, como eu disse, é um texto longo. Eu não fiz uma leitura corrida de todo o texto, li apenas o versículo-chave. Nós vamos voltar ao texto. E eu gostaria de destacar algumas verdades, pelo menos 4 verdades, existem algumas outras, mas eu queria destacar pelo menos 4 verdades reveladas aqui nesse texto. A primeira verdade nós encontramos dos versículos 26 até o 29. Muitos buscam o Senhor pelo pão que perece. Versículo 26 até o 29 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Eu queria que a igreja repetisse comigo o final do versículo 29, que diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Amém. Glória a Deus. Os incrédulos buscam sinais e prodígios, mas o Senhor adverte: bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus falava de coisas e valores espirituais, mas a maioria dos seus ouvintes não compreendia, porque seus sentidos estavam voltados às necessidades terrenas. E nós descobrimos que nos dias de hoje
as coisas não são diferentes. Não há uma busca da presença do Cristo, da pessoa do Cristo, mas das bênçãos que Ele pode conceder. Num lugar de extrema pobreza, era de se esperar que todos fossem procurá-lo naqueles dias, sobretudo os que se fartaram com a multiplicação dos pães. Mesmo sabendo dessa realidade social, Jesus não perde a oportunidade de exortá-los. De modo nenhum eles foram estimulados por Ele a continuar aquela busca superficial por algo perecível. Precisamos aprender a buscar a comida que subsiste para a vida eterna. Hoje, infelizmente, se estimula a busca do pão que perece em troca de templos lotados. Nunca foi tão difícil fazer a obra de Deus como nos nossos dias. Busquemos ao Cristo vivo, busquemos a Ele, por Ele, tudo mais de que precisamos nos será acrescentado. Amém? Amém. O marketing dos milagres tem ganho mais e mais adeptos que continuam mais e mais famintos de Deus e vazios espiritualmente. Às vezes as pessoas vêm compartilhar comigo: olha, eu fui para tal lugar e precisei fazer isso, fazer aquilo outro. Você precisa olhar para o Cristo, focar no Cristo, buscar a Ele. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, fale ao seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Amém? Aqui mesmo, neste contexto, recebemos a revelação, como nós lemos no início. A obra de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado, Jesus Cristo. Amém? Amém. Segunda verdade revelada no texto, encontramos do versículo 30 ao versículo 34, Jesus fala do verdadeiro pão que veio do céu e alimenta para a vida eterna. Versículo 30 a 34 diz o seguinte: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Amém? Então aqui o Senhor, Ele fala, explica, ministra sobre esse pão vivo. Verdadeiro alimento foi dado por Deus, não por Moisés. E os rabinos da época e mestres da lei que ouviam Jesus tinham em mente a Torá, por eles chamada de pão, alimento que, segundo eles, se fosse recebido e seguido, poderia dar vida. O maná dado no deserto era apanhado, uma porção para cada dia, de acordo com o número dos membros de cada família. E se fosse guardado para o dia seguinte, apodrecia. Mas o verdadeiro alimento, ele é celestial, ele é perene, não se deteriora e fortalece espiritualmente e eternamente. Esse alimento vivo, chamado Jesus Cristo, do qual o maná era apenas um simbolismo da vida ao mundo. A todo aquele que o experimentar de fato. Os ouvintes, ainda com os sentidos voltados para as coisas terrenas, pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Uma das maiores dificuldades hoje de um ministro de Deus é ministrar sobre coisas espirituais. Coisas espirituais são conferidas com coisas espirituais. E o povo de Deus precisa aprender a buscá-lo em espírito e em verdade. E eu queria
desafiar mais uma vez a igreja a se desvencilhar das coisas que estão à sua volta, focar no Cristo, buscar a Ele, investir tempo em leitura da palavra e em oração. Não há mágica para a santificação, não há atalhos para a santificação. Existe uma busca contínua, meditação na palavra de Deus, leitura dessa palavra. Há pouco eu conversava com uma das irmãs, eu dizia, as pessoas perderam a capacidade de questionar, as pessoas perderam a capacidade de perguntar, de buscar o Senhor, pedir ao Espírito Santo que esteja trazendo esclarecimento à palavra, e nós engolimos tudo que tem sido apregoado nos nossos dias. Então, meus amados, em nome de Jesus, crer é pensar. Você está ouvindo essa palavra? Faça como os crentes bereanos. Vá para as Escrituras para ver se as coisas verdadeiramente se passam assim. Busque o Senhor, ore, peça que o Espírito Santo esteja lhe capacitando a compreender. Ore como o apóstolo Paulo, pedindo que sejam iluminados os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender essa palavra e essa palavra seja geradora de vida no seu coração. Hoje em dia nós vivemos um tempo onde se apregou a libertação, libertação, libertação. As pessoas parecem que não se libertam nunca e permanecem nas suas amarras, nas suas cadeias, quando o Senhor diz que essa palavra precisa ser conhecida, e à medida que essa palavra vai sendo conhecida, ela libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje se cria uma dependência de líderes muito grande, quando a única sadia dependência é a dependência do Cristo. Creia em Jesus. A grande obra de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus veio para mudar a sua vida. Jesus veio para mudar a sua história. E eu não estou falando de uma religiosidade exterior. Eu não estou falando de algo apenas aparente. Eu estou falando de coisas interiores. Eu estou falando de profundidade no seu coração, daquelas coisas profundas de Deus que o Senhor está ministrando ao seu coração. Mas é preciso que você pare e deixe que o Senhor ministre ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Terceira verdade trazida pelo texto, nós encontramos no versículo 35, que foi o versículo chave do texto, até o versículo 36. Jesus, depois de ministrar acerca desse pão vivo que vem do céu, ele se revela como esse alimento celestial. Versículos 35 e 36. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Muitos ouvem, mas não creem. Então, queridos, aqui Jesus se revela explicitamente como o pão do céu, vindo da parte de Deus para nutrir e saciar a fome espiritual do homem. Ainda assim, os ouvintes não compreenderam, embora estivessem vendo a Jesus. Aquele que vai a Jesus nunca mais terá fome, e o que crer nele jamais terá sede. Ele é o pão do céu, ele é a água da vida. Precisamos de Cristo para saciar o vazio interior. Encontramos na simbologia da ceia do Senhor esse sermão dramatizado, o cerne do ensino de Cristo, a sua entrega sacrificial por todo aquele que nele crê. Ao partirmos o pão, nos lembramos da morte do Senhor até que ele venha. Por
Por isso devem participar da ceia todo aquele que verdadeiramente creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador, participando do batismo como sinal exterior da nova aliança. Em Lucas 22, versículo 19, o Senhor, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quarta verdade para a qual o texto aponta: todo o que experimenta esse pão do céu é vivificado por ele. Amém? Versículos 37 até os 58. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Quem vier a Cristo tem vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Contudo, só os escolhidos e eficazmente chamados ouvirão a voz do Senhor e reconhecerão o seu ensino e o seguirão. O Senhor de modo nenhum lançará fora os que forem trazidos a Ele pelo Pai. Salvação genuína não se perde. Amém? O Senhor protege e ampara os que são seus, quer seja deste ou do outro lado da eternidade. Temos em Cristo proteção e vida abundante, agora e no futuro. Repare que em todo o texto lido agora, o Senhor repete e ratifica várias vezes que ressuscitará aqueles que são dele no último dia. Temos em Cristo
proteção e vida abundante, agora e no futuro. O pão que dá vida ao mundo, aos que nele creem, é a sua própria carne oferecida em sacrifício no Calvário. Jesus ratifica seu ensino nos versículos 63 a 65. E por causa dessas revelações, muitos dos seus discípulos se escandalizaram, dizendo: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E aqui no versículo 67 é quando o Senhor pergunta particularmente aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Ao que Pedro respondeu no versículo 68: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Jesus tem as palavras de vida eterna. Não adianta você ir para ali, para colar, buscar esse ou aquele caminho. O único caminho que leva ao Pai chama-se Jesus, o Cristo de Deus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que hoje os seus ouvidos espirituais eles sejam abertos, que hoje os seus sentidos espirituais eles sejam desembotados e que o seu coração se abra para essa verdade eterna, para essa verdade celestial, em nome de Jesus. O que o texto nos revela hoje? Primeiro, precisamos aprender a buscar primeiro o abençoador, porque segundo a sua vontade as bênçãos virão. E a maior de todas elas é, sem a menor sombra de dúvida, a salvação em Cristo Jesus. Segundo lugar, conhecer e experimentar o verdadeiro pão do céu, Jesus Cristo, gera saciedade e plenitude. Terceiro lugar, aquele que verdadeiramente o experimentou, já passou da morte para a vida. A eternidade começa aqui, a partir do momento que você entrega a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador pessoal. Em quarto e último lugar, quem experimenta desse pão celestial é vivificado por ele e jamais será lançado fora. Sigamos a Cristo, ele tem as palavras de vida eterna. Que o Senhor ele possa aplicar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.